Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da página Psicolorena Quadros. Eu vou deixar já aqui no começo do vídeo o link para as minhas redes sociais, né? Para o meu Facebook, para o meu Instagram, para o meu YouTube. Vai lá, conhece um pouquinho mais do meu trabalho, porque cada plataforma a gente acaba trabalhando de um jeito. Se você gostar do vídeo, deixa aqui o seu like, siga o meu canal, aproveita, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, né? E hoje eu vou fazer mais um vídeo da série Tirando Dúvidas. O que tem acontecido muito essa semana é que algumas pessoas perguntam para mim assim, Lorena, mas uma determinada situação, ela é biológica ou ela é psicológica? Será que eu tenho isso ou será que é coisa da minha cabeça, né? Igual as pessoas falam. E eu resolvi gravar um vídeo, e não só gravar um vídeo, como eu decidi explicar desenhando. Mas eu já vou avisar para vocês, desenho é uma habilidade que eu nunca parei para desenvolver. Eu só vou fazer isso porque realmente eu acho que fica muito mais didático, tá bom? Então, por favor, vão me acompanhando no desenho, usem a imaginação de vocês, que realmente eu não treinei essa habilidade. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui a tela. Pronto. Opa, quantos eus. Então, aqui eu vou desenhar para vocês, no primeiro momento, uma pessoa. Um boneco de palitinho, que é o que a minha habilidade permite no momento. Ainda mais desenhando com o mouse, que não é fácil. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma pessoa. Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. O que eu quero desenhar é outra coisa. A pessoa é só para você entender. Nós não temos hoje nenhuma ciência e nenhuma área de conhecimento que dê conta do fenômeno complexo que é o ser humano. Porque cada um de nós, a gente é regido, vamos dizer assim, por diversos fatores. E existem áreas do conhecimento que tentam dar conta, né, de alguma parte desses fatores, mas nenhuma delas deu parte de tudo até agora, né, deu conta de tudo até agora. Então, a gente tem basicamente três principais tipos de fatores que estão regendo qualquer um de nós. Vou desenhar aqui um círculo para colocar que nós temos uma parte dos fatores que são os biológicos. Nós temos aqui, então, fatores biológicos. Nós temos fatores que a gente pode chamar de psicológicos. Vou pôr aqui psico. E nós temos também os valores, né, os fatores, aliás, sociais. Então, uma das coisas que a gente mais escuta na faculdade de psicologia, né, ao longo de todo o curso, em várias disciplinas, nós nunca podemos esquecer que o ser humano ele é um ser bio, psico, social. O que significa isso? Vamos lá. Então, vamos começar pelo bio. Aliás, deixa eu falar, esqueci. No final do vídeo eu vou contar um segredinho para vocês sobre mim que não contei ainda aqui nos vídeos. Então, vamos lá. Na parte biológica, a gente tem toda a nossa... Deixa eu pegar aqui o verdinho para combinar, para eu ir desenhando. Então, nós temos influências de toda a nossa história evolutiva enquanto espécie. Sim, porque mesmo que alguns queiram negar isso, nós somos mais uma das espécies vivas na face da Terra. Então, a gente tem uma história evolutiva. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso até entrar em detalhes. E hoje, a nossa constituição biológica, ela faz parte, ela tem essa história. E a gente foi constituído enquanto homem ao longo dessa história, com N fatores ali já interferindo. Nós temos também
Os fatores genéticos. Eu não sou boa de desenho, já disse. Usem a imaginação de vocês. Isso aqui é a representação de DNA. Então, a gente tem, também outro dia eu posso até entrar um pouquinho mais e explicar a genética. Então, cada um de nós, a gente tem um código genético que é único, né? Que vem parte do pai, parte da mãe, e que também nos constitui enquanto um ser biológico único, e também vai constituir algumas predisposições, que a gente pode ter algumas coisas, e também pode constituir, assim, nosso ser enquanto ser físico, né? Nós temos, pensando no lado biológico também, a nossa constituição e a história evolutiva do nosso cérebro. Agora... Nossa, usem muito a imaginação de vocês. Super imaginem que isso aqui é um cérebro, tá bom? Realmente. Então, assim, o nosso cérebro, ele tem uma história evolutiva. Eu quero até gravar um vídeo sobre isso qualquer dia, explicando um pouquinho de que parte do nosso cérebro que nos torna humanos. Porque o nosso cérebro, ele é desenvolvido, né, em camadas, vamos dizer assim, de forma grosseira. E cada uma é responsável por uma série de questões para o funcionamento biológico do corpo. Só que assim, nós não somos apenas seres biológicos, nós não somos só bichinhos, vamos dizer, né? Esses são fatores, sim, que a gente tem que levar em conta, mas eles não são os únicos determinantes de quem nós somos e de como a gente se constitui. Eu vou pular o psicológico, eu vou deixar ele por último, eu vou para o social. Então, assim, pensando nos fatores sociais, você é o que é, de certa forma, porque alguém te ensinou que é assim que deve ser feito. Então, socialmente, normalmente, a gente tem o que a gente chama de os primeiros outros significativos, que muitas vezes vai ser o pai e a mãe, ou quem faz esse papel. Na espécie humana, nós não somos determinados apenas pelo biológico nesse ponto. A gente tem N configurações de família, N tipos de histórias de vida, mas de qualquer forma você vai ter quem vai te apresentar o mundo, quem vai mostrar para você os seus valores, mostrar aquilo que considera certo e considera errado. No social, a gente tem que considerar também a questão histórica. Isso aqui é uma linha do tempo, tá, gente? Então, assim, o que hoje, vamos pôr que esse aqui é o momento presente, né? Então, essa linha ela vai continuar lá no futuro. Isso aqui era para ser uma linha. O que hoje se considera como certo, como errado, como é o que tem que ser feito, o que não é para ser feito, tem muito a ver com o espaço e o tempo que você nasce. Então, nós estamos hoje no século XXI. Acho que a maioria de vocês nasceu entre o final do século passado e o começo desse. A maioria que assiste esse vídeo, creio que são brasileiros, então nós estamos localizados em um determinado país, em uma determinada região. Você nasceu em numa família, né, ou foi criado por uma família dentro de uma determinada classe social, que isso também vai interferir nos seus valores, vai interferir naquilo que te ensinam. E a gente tem um aparato biológico, nos prepara para seres humanos, digamos assim, mas se você não tem um estímulo social, você não vai passar a ser humanizado, vamos dizer assim. Por quê? Por exemplo, nós nascemos, a menos que você tenha nascido com alguma questão que impeça isso, nós temos, por exemplo, todo o aparato preparado para que a gente fale. Nós temos os órgãos, nós temos um sistema no nosso cérebro que permite isso, mas se ninguém no social falar com você pequenininho, com você pequenininha, e ensinar, e ficar ali repetindo, e ficar interagindo com você, você não vai desenvolver isso. Mesma coisa assim, o nosso cérebro, ele tem recursos para aprender uma série de coisas, né? Pensando na parte biológica, a gente é predisposto, né? A gente tem a questão biológica que permite que a gente aprenda, mas se você não tiver o social, alguém te ensinando,
Seja esse alguém, os primeiros outros significativos, a tua família, o teu grupo de amigos, as instituições, né? Porque é muito forte o valor que as instituições têm na nossa vida. Seja essas instituições, a escola, o trabalho, as religiões, enfim, eles ensinam, de certa forma, aquilo que considera-se socialmente aceitável ou inaceitável. Aquilo que você vai ser gratificado por fazer ou aquilo que você vai ser punido por fazer. Enfim, isso são apenas exemplos, tá? Eu posso até aprofundar a qualquer hora nos outros fatores, de acordo com aquilo que vocês se interessarem. E nós temos, por outro lado, também, lembrando que não é ou, é também, a nossa questão psíquica. Então, assim, ok, a gente tem um aparato biológico, a gente tem um aprendizado social, mas nós também temos a forma como a gente percebe o mundo. A gente vive no que nós chamamos de uma relação dialética. Então, assim, ao mesmo tempo que nós somos constituídos pelo mundo, ou constituídos pelo social, a gente também constitui o mundo. Porque aquilo que a gente aprende, seja porque alguém ensinou diretamente ou porque a gente observou, ok, é um primeiro modelo, mas a partir do momento que você tem outros modelos e que você tem um conhecimento maior do mundo e que você olha para você e que você olha para o mundo e fala assim, peraí, de repente aquilo que eu aprendi, eu acho que para mim não é o certo, talvez me faça mal. Ou então também a questão das emoções. Os sentimentos, as sensações, as emoções, elas são parecidas, né, para as pessoas, porém cada um percebe, sente, pensa e vive de uma forma muito única. Então, assim, a gente não é só o que a gente aprendeu, a gente também tem um certo grau de liberdade, a gente tem um certo grau de autonomia, de decidir, né, de pegar e tomar a consciência e decidir, não, eu quero fazer diferente. E é interessante porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas por exemplo, a depressão. A depressão, será que ela é biológica ou ela é uma coisa da minha cabeça? Ou a ansiedade? Ou algum tipo de transtorno? Então, assim, existem estudos específicos, né, que mostram que às vezes você até pode ter uma questão genética que te predispõe a algumas coisas. Não são todos os transtornos e os sofrimentos psíquicos que são causados por questões genéticas, ok? Mas de repente existem alguns que sim. Existem já estudos que indicam que sim. Mas, porém, contudo, todavia, é que nem, por exemplo, o câncer. Vou fazer uma ligação com o câncer. Algumas pessoas têm uma questão genética que predispõe, né, que ela pode ser que desenvolva. Só que isso vai depender muito do quê? Do ambiente em que ela tá, dos hábitos que ela tem, do como ela se comporta, de como ela lida com as coisas. E a questão psicológica não é diferente. Você pode ter até uma predisposição biológica para algumas coisas, só que muita coisa também vem daquilo que você aprendeu, dos conceitos que você aprendeu, e muitas vezes você não olhou para a sua subjetividade para colocar aqueles conceitos em relativizar esses conceitos. Fala assim, olha, de repente, ali onde eu vivi, eu aprendi uma determinada coisa, só que eu ajo conforme essa coisa e isso me faz muito mal. De repente, você pode olhar para isso, né, seja na sua vida ou seja mesmo em terapia, e falar, não, peraí, olha, eu comecei a perceber que aquilo que eu considerava como natural pode ser diferente, né? Eu posso lidar com isso, psicologicamente com isso, e aprender a fazer de uma forma diferente. Aprender a lidar com o sentimento, aprender a lidar com os vínculos que eu tenho. Então era isso, eu queria mesmo falar que realmente não tem ciência, não tem área de conhecimento que dá conta disso tudo. E eu coloquei aquelas que são mais óbvias, mas você tem aqui uma infinidade de outras áreas que também tangenciam, digamos assim, né, que também influenciam, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, né?
Então é muito difícil você separar e você olhar para uma pessoa com esse olhar partido, que é o que às vezes a ciência acaba fazendo. A Gestalt terapia, que é a linha clínica que eu sigo, vou até mudar aqui, voltar para o meu vídeo. A linha clínica que eu sigo, ela fala o que? Não, você tem que olhar para o ser humano enquanto um todo, enquanto um ser completo, enquanto todos esses fatores atuando ao mesmo tempo. E existem alguns que você não tem como mudar. Por exemplo, a questão genética. Hoje você não tem. Você pode amenizar algumas coisas através de tratamentos, às vezes através de medicação, mas você não tem como alterar. Mas, porém, contudo, todavia, algumas coisas na questão social tá dentro do nosso alcance alterar algumas, não são todas. Eu não vou ser simplista de falar, não, você vai mudar o mundo, você vai mudar a sociedade, você vai mudar a forma de pensar dos outros. Não, mas você pode, algumas coisas estar no seu alcance. Mas o que está no nosso alcance é trabalhar o psíquico, trabalhar a sua subjetividade e trabalhar a parte psicológica. E, encerrando agora o vídeo, eu vou contar o segredo que eu falei que eu não tinha contado ainda, que quem convive comigo no dia a dia sabe, mas eu ainda não tinha falado isso aqui. Então, o que eu ia contar é que, assim, além da psicologia, eu também sou formada em ciências biológicas. Então, a minha primeira área de formação é a biologia. Eu trabalhei muito tempo na área, inclusive. Gosto muito, sou completamente apaixonada pela biologia, tanto quanto eu sou apaixonada pela psicologia. Porque tem muita gente que fala assim, mas você é bióloga ou psicóloga? Como se eu não pudesse ser os dois. Enfim... E também eu vou até deixar um recadinho, principalmente para quem está me vendo no YouTube, porque eu gravo os vídeos e ponho no Facebook e no YouTube, que aqui no canal você também vai ver, de vez em quando, alguns vídeos do meu eu bióloga, vamos dizer assim. Porque eu acho que a gente não consegue separar a bio da psico e do social, eu acho muito próximo. E eu ando com vontade de gravar algumas coisas também nessa área. Então, bem, o meu canal, a minha página no Facebook continua sendo uma página de psicologia, mas no YouTube eu vou também colocar algumas coisas dessa outra área minha de formação. Então, era isso. Mais uma vez, eu convido vocês, se você gostou do vídeo, por gentileza, curta o vídeo, segue a minha página. Procura os meus trabalhos nas outras redes sociais também. Eu vou deixar mais uma vez aqui para vocês o link. Vou deixar também o meu contato, porque, como eu falei, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho tanto com a terapia presencial. Eu estou hoje em Bragança Paulista, eu atendo em Bragança Paulista. E eu tenho também autorização para fazer atendimento online. E, inclusive, eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um vídeo que eu gravei explicando um pouco sobre a terapia online, como funciona, quem pode, quem não pode. E é isso. Muito obrigada novamente pela sua atenção. Deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas. E eu estou aqui aberta a divulgar conhecimento, a divulgar um pouquinho daquilo que eu sei, porque eu acho que é muito importante a gente compartilhar, né? E era isso. Muito obrigada.